Pessoal, tudo bem com vocês? Não sei se bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você vai estar assistindo esse nosso vídeo. Não sei por qual canal de comunicação, que é YouTube, Instagram, TikTok, por onde que você vai acessar esse conteúdo. Se alguém vai te mandar essa história aí pelo WhatsApp, essa entrevista pelo WhatsApp, esse bate-papo, mas eu estou aqui cumprindo mais uma agenda do nosso RH em Foco, o SBX pelo Brasil, né? Eu estou aqui em Juazeiro do Norte, na terra do Padim Cisso. E antes de começar aqui a entrevistar, bater o papo com o nosso amigo Francisco Alves, eu vou fazer aqui uma declaração que eu conversava ontem com amigos a respeito do que eu vou dizer agora. A gente está vivendo uma fase aqui no Juazeiro de pré-romaria, aqui na cidade vizinha do Crato, estamos vivendo a Expo Crato. Eu vim cumprir uma agenda para o SBX, cumprir também aqui uma missão, né, de contribuir com as nossas parceiras aqui, que é a Rossiane e a doutora Jaionara, duas mulheres fantásticas que estão desbravando, empreendendo também na nossa região. E nessa conversa, dizendo o que é que eu estava fazendo aqui para esses amigos, o que era o meu propósito aqui, vendo o contexto, eu me lembrei da nossa origem, né? O nordestino, e eu disse, rapaz, eu tenho um orgulho tão grande de ser nordestino, obviamente de ser brasileiro também, né? Obviamente. Mas de ser nordestino eu tenho muito orgulho. E estar aqui nessa cidade, Juazeiro do Norte, me traz essa inspiração para falar sobre isso. Porque aqui nós temos o Nordeste pulsa no Cariri. Sim. Nós estamos aqui no Cariri cearense. O Cariri, ele pulsa Nordeste. O Cariri, ele tem essa força, muito latente, é muito visível. Você enxerga facilmente as influências, de todas as influências, de todas as regiões, de todas as capitais e estados nordestinos, você vê influência dessa cultura aqui no Cariri. Então, viver isso em Juazeiro do Norte é muito bacana. E não pode ser diferente. Então, entrevistar aqui, conversar, bater um papo com um nordestino nato, um caririense, um juazeirense, Juazeiro do Norte, né? Juazeiro do Norte. O Francisco Alves. Eu tive o prazer de conhecer o Francisco hoje. Nos falamos ontem no WhatsApp. Ele foi indicado pela nossa amiga Sinásia, que é uma amiga mesmo, foi nossa colaboradora há alguns anos atrás, e a amizade ficou. É impossível vir no Juazeiro e não visitar a Sinásia. Eu disse, Sinásia, eu estou com esse projeto e eu quero entrevistar uma pessoa de relevância, uma pessoa que inspire, que eu possa levar a história dessa pessoa para a internet, para os recantos do nosso Brasil todo, não só para o Nordeste, mas para o Brasil todo. Entendo que quando eu falo da emoção de ser nordestino, da alegria de ser nordestino, não é me apartando do resto do Brasil, mas é mostrando para as pessoas como é bacana, mesmo com tantas dificuldades que nosso Nordeste enfrentou e enfrenta e irá enfrentar, mas é muito bom você ter as suas raízes aqui no Nordeste. E aí eu disse para ela, Sinásia, me dá um nome de uma pessoa que você conhece da região, que pode inspirar outros tantos empreendedores, tantos gestores pelo Brasil. Ela disse, eu tenho uma pessoa. Me passou o WhatsApp do Francisco Alves, e eu estou aqui conversando com o Francisco Alves, que gentilmente abriu espaço na sua agenda, corrida, vocês vão já entender, e vamos bater um papo com ele. Mas eu quero fazer aqui uma abertura, uma apresentação, uma pequena apresentação do Francisco Alves. Ele tem 29 anos. É um menino, né? É um menino ainda. Mas começou a trabalhar com 12. Com 14, 15, 16 anos, mais ou menos nessa época, teve que ser emancipado. A mãe teve que ir lá, 16 anos, chegou lá no cartório, teve que emancipar, porque o menino já estava querendo abrir o CNPJ dele e precisava emitir nota fiscal. Era obrigado. Já estava vendendo. É administrador de formação, tem vontade também de ir para a sala de aula, transmitir esse conhecimento, fazer essa troca, né, de conhecimento, ensinar e aprender. E hoje tem um grupo, que é o UFC Alves, de várias empresas que compõem esse grupo. Sim. E talvez a mais conhecida, não perguntei a respeito de faturamento, não vem ao caso, mas a mais conhecida
a nível Ceará e provavelmente já no Nordeste todo. Nacional já, né? Nacional. Inclusive e internacional. É a Maria Pitanga, que acho que o fundador foi meu contemporâneo na faculdade. Fomos João Batista. Sim. Fomos professores na mesma época, não sei se ele ainda está dando aula, na mesma instituição de ensino, que inclusive também é minha cliente, a Uniateneu. E eu estou aqui conversando com esse cara fantástico, estou encantado com a história dele. E ele é o responsável aqui por 10 lojas da franquia Maria Pitanga, né? Açaí. O nome é Maria Pitanga, mas é açaí. Gelatos. Né? E gelatos. E ele também tem outros negócios. Sim. Mas eu quero começar já a nossa conversa, Francisco, te perguntando aí dessa tua trajetória. Não sei se você é interessante falar, se é interessante você falar da sua origem familiar, você comentou comigo a questão de filho adotivo. Sim, se você achar interessante, pode ir comentando com a gente, para que as pessoas percebam o ser humano empreendedor que é o Francisco Alves. Sim. Primeiramente, é muito gratificante esse momento, e ao mesmo tempo agradeço a oportunidade. Fico feliz por participar. Então, hoje, como eu falei, a gente está falando dessa experiência que a gente tem sobre a questão do empreendedorismo, né? Comecei com 12 anos, automaticamente ali tivemos dificuldades naturais, qualquer pessoa tem, e começamos a alavancar devagarzinho. Hoje, filho de lavanderia de roupa, de dona de casa, e aí conseguimos concluir faculdade com muita persistência. Hoje a gente tem um grupo, o Grupo FC Alves. Hoje a gente administra aqui, já abrimos 10 unidades de uma franquia. Temos outros negócios, serviço, alimentação. Também trabalhei com segmento de vestuário, enfim, vários segmentos. A jornada foi bem longa. Foi bem longa. Para chegar até aqui... Começando vendendo água mineral na Romaria, né? Depois bicicleta, indo para uma cidade para outra bicicleta, enfim. Só contextualizar, aqui no Juazeiro, quem não é do Juazeiro ou quem não conhece a região do Cariri, mas o Juazeiro do Norte, ele tem dentro das suas potências, dentro do seu comércio, do que vibra mais aqui, é muito fomentado pelas romarias, né? Sim. Padre Cícero é o fundador da cidade de Juazeiro do Norte, ele é de Crato, cidade aqui a poucos quilômetros de Juazeiro do Norte, e Padre Cícero, ele fundou Juazeiro do Norte e criou o turismo religioso, começou a criar o turismo religioso, que são as romarias. Padre Cícero faleceu, então hoje, no Juazeiro do Norte, se me corrija se eu estiver errado, além das romarias que Padre Cícero já tinha instituído na época, para os santos católicos, mas também hoje existe romaria pela questão de morte, data de morte e data de nascimento de Padre Cícero Romão Batista. Nossa das Candeias, né? Hoje, costuma-se dizer que Juazeiro tinha 4 romarias anuais, mas praticamente quase todo mês já está tendo romeiro. Algum tipo de romaria. Então, assim, é uma cidade muito importante hoje, no Nordeste como no Brasil, enfim, mas hoje direto. Tem aeroporto, então aqui tem um fluxo muito grande. O famoso Crajubá, na verdade, né? Crato, Juazeiro e Barbalha. Exatamente. Enfim, somos muito felizes, eu sou muito feliz em poder ter nascido aqui, ter construído aqui, poder dividir tudo isso com as pessoas que andam junto comigo, e também fico feliz por também abraçar pessoas como você, né? Que são apaixonados pela região, apaixonados. Muito bom, muito bom. Desde 2005 que eu frequento aqui, eu estava contando um pouquinho da minha história para ele. Desde 2005, quando eu conheci Juazeiro, eu nunca mais deixei de frequentar Crato, Juazeiro e Barbalha. Então já tive negócios aqui, já trabalhei prestando serviço para outras empresas aqui, como gestor e tudo mais. Nós estamos dentro do projeto RH em Foco, né? O SBX pelo Brasil, dentro do RH em Foco. O Francisco, ele é administrador de empresas de formação. Como ele disse, começou com 12 anos de idade vendendo água mineral nas romarias, aqui da cidade de Juazeiro. Hoje ele está com um grupo com alguns CNPJs dentro desse grupo, dentre eles a representação da franquia Maria Pitanga, mas ele está também atuando em outros estados. Eu queria saber, Francisco, quantos colaboradores o teu grupo tem hoje no total? A gente administra hoje aqui dentro da cidade de Juazeiro do Norte em torno de uns 30 e poucos colaboradores. Só em Juazeiro? Só em Juazeiro.
E nas lojas em outros estados, Mossoró, Rio Grande do Norte, enfim, entre outros, Recife, enfim, dá em torno de uns 60 e poucos, porque são operações hoje, na verdade, shopping center, lojas de Sim. rua, container. Então, assim, a gente tem uma segmentação bem distinta. Bem distinta. Você também trabalha com aqueles brinquedos, né? Sim, Os sim, carrinhos elétricos de dos shopping. negócios, né? Que é um quiosque, que eles são lotados dentro do shopping, que é entretenimento infantil, Certo. serviço, né? Francisco, dessa tua jornada dos 12 anos de idade para cá, nós também falávamos sobre erros, sabe? Quando dois empreendedores se encontram, não é só, a gente não conta só as coisas bonitas não, a gente conta também as coisas chatas, sabe? Tem as coisinhas, mas ele foi tão sábio que ele disse, rapaz, mas os erros são necessários, Sim. né? São importantes, a gente precisa dar importância para esses erros. O que é que você acredita que aquele Francisco, não vou dizer o de 12 anos não, que é exagero, né? Mas aquele que foi emancipado, 16 anos, quando foi emancipado, para o Francisco de hoje, quais foram os maiores desafios que você enfrentou? Um ou dois desafios que mais pesaram na sua vida? Conhecimento, instrução. Porque quando você é instruído, quando você consegue ter a instrução, de fato, o que pode e o que não pode, você consegue ter um norte. Naturalmente, eu, não vitimizando, que é uma coisa que eu nem... Quem vitimiza não prospera, né? Quem se vitimiza não prospera. Exatamente. Mas eu não tive aquela situação. E aí eu aprendi, e sou muito feliz, na marra, no batente. Então, a instrução que eu tive que aprender no dia a dia, na lida, foi a parte mais dificultosa, mas ao mesmo tempo mais satisfatória de tudo. Porque foi justamente o processo de não deu certo, corrigia, não deu certo, corrigia. E aprender o que é uma DRE, um fluxo de caixa, aprender... E começar a entender de pessoas, porque cada cliente que você atende é totalmente diferente de outro. Mesmo que seja parede e meia, mas você lidar com pessoa, você lidar com a natureza da pessoa diferente. Entendi. Tinha cliente, meu irmão, que eu chegava, fazia assim, opa, tudo bom? Ele nem pega na sua mão, ele de cabeça baixa. Então, assim, e você fica, ali já é uma resistência, fica assim, poxa, exato. Como é que eu quebro essa resistência desse cara? Porque o cara não quer nem olhar para mim. Aí você ficava ali inconformado, até mesmo em alguns momentos desgostoso, porque você ia até lá para atender o cliente, você ia até lá para oferecer, e é como se fosse julgado de uma forma tão diferente, rapaz. Tem que ter muita resiliência, né, Francisco? E aí você ia, circulava no mercantil, andava uma coisa ou outra, e aí passei 15 anos no atacado e atacarejo, né? Supermercado, bodega, 10 anos de representação, foi quando eu comecei a aderir, entrar nesse segmento de franquias, e entre outros segmentos, que é vestuário, que eu já passei, já tive, e aí foi a alimentação. Como foi que você chegou dessa fase de representante, distribuidor, para uma franquia? Foi pesquisando? Como foi? Não. Tudo a minha vida eu costumo dizer que foi a necessidade de entender, aprender e aderir. Por quê? Necessidade de entender o que eu precisava, aderir e ir atrás de buscar, e ao mesmo tempo, como eu falei, a necessidade de eu entender que aquilo era necessário. Eu não podia ficar só, como eu falei, a gente estava na conversa antes. Entender, aprender e aderir. Isso. Eu tinha que entender que eu não estava mais fluindo com o faturamento, eu estagnei. Eu tinha distribuição, como eu falei, eu abdiquei, eu fazia aqui o Crajubá, só que eu passei na faculdade com 18 anos. E aí eu fui para 100%, aquele negócio, chegava sempre atrasado, da cidade de outra, não dava mais de bicicleta, já conseguia ocupar uma cinquentinha. E aí sempre chegava atrasado na Chinerai. E eu chegava sempre atrasado, aquele negócio todo e tal, mas consegui. Só que eu tinha que escolher. Eu tinha que escolher o quê? Ou eu fazia faculdade e continuava só naquela média de faturamento, ou eu largava a faculdade e ia crescer com números e ia expandindo para outras cidades, aumentando o leque de cliente e, consequentemente, faturamento. Só que aí, o conhecimento, ninguém vai tirar de você. Uhum. Então, eu abdiquei. Só que o tempo passa, o tempo ele cobra. Sim. E aí foi chegando, naturalmente, aqui, como a gente falou, naquela 2005, em Juazeiro, foi aquele boom, um polo também industrial muito grande, calçado, tava. E aí foi chegando Atacadão, essas SA, né? Açaí também. E aí, queira ou não queira, esse meu segmento de mercantil, bodega, ele foi caindo, porque
as pessoas foram migrando para esses play center. Sim. Os grandes players chegaram aqui no Juazeiro, só para contextualizar também para quem está assistindo, porque eu também, como ele, eu participei dessa fase. Um grande atacadista chegou no Ceará primeiro em Juazeiro do que na capital Fortaleza, Sim. que foi o Atacadão, né? Você se recorda disso? Primeiro ele chegou aqui. Exato. E aí o que acontece? E a pessoa acaba migrando, né? Sim. Sai do teu comércio que tu atendia e vai para o Atacadão. E aí, como era distribuidor, era uma cadeia, naturalmente. Então, se eu não vendia mais para esse cliente, porque o cliente dele estava migrando para cá. Sim. E aí eu comecei a entender, poxa, eu tenho que diversificar. Tem aquela lei da diversificação, né? Uhum. Eu disse, então eu queria começar. E aí comecei a observar, comecei a buscar a oportunidade. E aí comecei a ir em shopping, fui ali, quiosque. Naturalmente, a pessoa que anda de moto, se arriscando todo dia, no sol quente, levando não de clientes para um dia todo. Às vezes não sai nem com pedido. E eu disse, não, eu quero uma coisa que seja realmente, não segura, mas uma coisa que eu consiga realmente fazer algo melhor do que eu já faço. E não segura, mas ao mesmo tempo você, como empreendedor, que eu já vi que você está graças a Deus, tendo muito êxito, muito sucesso, mas a gente não tem como garantir a segurança, mas a gente pode desenvolver essa segurança, promover, sim, que são aquilo que coisas que a gente aprende na administração e aprende também em projetos. É mitigar, né? A gente vai reduzir as falhas, né? Eu costumo dizer, os erros. Se você puder, não corra risco. Mas, se for correr risco, calcule. Perfeito, é isso mesmo. Porque não tem como não correr risco. E aí, conheci esse segmento dos carros elétricos, acabei entrando e juro, praticamente isso. Os brinquedos, né? Carrinho elétrico brinquedo. Tudo que eu fiz, se você me perguntar se eu tinha um centavo, nunca tive. Não. E aí eu disse que dava certo. Não sei como dar, mas dava, porque a gente sempre encontra formas, meios de você conseguir. Porque é onde entra o grande situação. As pessoas que já acham que não dá certo, não dará certo. E as pessoas que acreditam que dá certo, mesmo sem ter condições, seja elas física, psicológica ou financeira, porque hoje em dia também não é só financeiro, se fosse só questão de financeiro, não tinha dado, né? Então, assim, acabei entrando em uma operação, quebrei também nessa operação, lá em São Luís do Maranhão, a gente botou 3 quiosques lá, mas foi um start. Shopping. Qual? William? São Luís Shopping, o Pátio Norte e o Golden Shopping. A gente não chegou a entrar no da ilha, não. E aí, consequentemente, com um bom trabalho de desenvolvimento, nós montamos um quiosque em 48 horas. Chegamos lá, eu e o meu sócio, chegamos lá, ele foi montar, eu fui atrás de currículo, captei gente, fiz entrevista, fiz treinamento, botamos dentro da operação, 48 horas o negócio estava rodando. Isso tem quantos anos, mais ou menos? Tem uns 6 a 7 anos. Antes da pandemia? E, na verdade, foi antes da pandemia que nós concretizamos o negócio, mas aí fechou a pandemia, outro gargalo que eu tive. Então, depois da pandemia, foi justamente aonde startou lá. Só que aí também eu costumo dizer, amigão, olha só, existe a empresa antes, durante e depois da pandemia. Exato. E aí, olha só o que acontece. Lá, a performance não foi tão interessante. Rodando vários shops, várias tentativas e não foi conclusivas. E aí, tive uma oportunidade no shopping aqui da cidade de também entrar dentro de uma operação dessa. E foi aonde realmente aqui começou. Era uma operação também que estava já para fechar. E aí, consequentemente, eu entrei, fiz todo um trabalho de requalificação, mudando 10 metros de ponto, já mudou todo o cenário. Fiz o remanejamento do quiosque, mudando aqui, fiz todo o processo administrativo. Posicionamento da... Exatamente. E saindo praticamente dobramos o faturamento. O faturamento. Então, assim, foi uma coisa assertiva. E aí, realmente, eu consegui enxergar que aquilo que eu prospectei, dizendo que eu teria que diversificar, começou a funcionar. E aí, pelo bom diálogo, pelo bom relacionamento, pelo bom com o shopping chegou para mim, Francisco, e eu comecei na época, eu estava fazendo um processo também administrativo, ajudando administrativo, um quiosque de também cosmético.
Não sei se você vai cortar. Da Fruta Pura, do Jonas. Acho que isso até agora um negócio no diário. E aí o shopping chegou para mim, a gente tava fazendo também já esses 2 quiosques, eu já tinha o Minicá e eu tava dando apoio nesse do cosmético. E aí a gente estamos ociosos de um açaí. Eu disse, né? E na época eu tinha uma visão do produto que era muito prostituído. Porque em toda esquina tinha, mas não era com aquele... Não tinha uma marca, não tinha um brand, né? Não, você não conseguia identificar. Qualquer pessoa podia pegar a polpa, bater e vender e aí, com os itens, com outros itens. Eu fiz uma viagem para Fortaleza e nessa viagem eu fui resolver um negócio também do supermercado, uma visita de um cliente específico. E aí eu passei em um shopping, eu vi um quiosque. Inicialmente eu nem me toquei que era uma marca. Aí eu disse, poxa, eu vou chegar junto do shopping e eu vou entregar o que eles estão me pedindo. Então eu estava me assediando por uma operação dessa. Aí eu peguei o contato da pessoa, disse, gostei muito, quem foi que fez? Não, é uma franquia. Melhor ainda, né? Aí eu peguei, fiz contato e tal. Enfim, fechamos a primeira unidade, que foi onde eu conheci a franquia Mariapitanga. E aí entramos aqui no shopping. Resumindo, eu faço 4 anos em outubro deste ano com a Mariapitanga. Assim que saiu, afinal, aquela fase mais aguda da pandemia, exato, você já estava entrando, apostando também nessa unidade da franquia Mariapitanga. Perfeito. Né? E aí, automaticamente, abrimos o quiosque, fui aprender junto, fiz um quiosque, realmente, sou muito detalhista nas coisas, porque eu acredito que tudo aquilo que o detalhe se compõe ao todo, então todo aquele detalhe que você se atenta, ele vai fazer Perfeito. tudo. Aí você conheceu Mariapitanga. Aí agora a gente faz 4 anos em outubro, mas conseguimos abrir aí 10 unidades da marca em 3 anos e meio, praticamente uma loja a cada 3 meses, 3 meses e meio. Então assim, fomos felizes. Fantástico, parabéns. Fomos felizes, mas e isso, as 10 unidades são bem distintas. Loja de rua, de 100 metros quadrados, de 20 metros quadrados, container, quiosque, enfim, uma diversidade grande. No começo da nossa conversa, nós falamos, você disse que tem mais de 60 colaboradores no grupo. Sim, no geral. O que significa gente para o teu grupo, para a tua empresa, para as tuas empresas? Pessoas. As pessoas hoje, você tem que tratar ela com um tato, um feeling muito importante. Você tem que entender a necessidade, porque que eu costumo dizer, quando algumas entrevistas eu não consigo mais participar de seleção de tudo. Eu estou te perguntando isso porque você falou lá do shopping lá de São Luís, você disse, eu fui lá em 48 horas, montei o stand, o quiosque, sim, e eu que fiz a seleção, tudo mais. Sim, então assim, você tem essa veia, como administrador você tem essa veia, né? Temos. Está aqui escrito aqui com as suas palavras, construa algo que faça as pessoas lembrar de ti, não por sua falta, mas pela sua presença. Você fala isso como um empreendedor, como gestor, ou você já sentia isso quando era um colaborador, quando você era um representante? Empreendedor, né? Então, eu falo isso num contexto de aprendizado desde os 12 anos de idade, que eu entendi que tudo que você faz ecoa. Perfeito. Mas o que ecoa, necessariamente, você não pode crer, você não vai conseguir usufruir depois. Então você tem que fazer aqui agora enquanto está com as pessoas. Inclusive, nessa ida para o Maranhão, ainda hoje, eu fiz uma entrevista, eu fiz um treinamento com um rapaz, e eu disse, você tem que ser honesto com você mesmo. Se der para ficar, tamo junto. Se não, tu chega e fala. E aí... foi pro quiosque, tal. Ele chegou e disse, o que você mais quer? Falando de pessoas, como você perguntou, eu disse, eu quero estudar e eu quero passar para ser delegado da Polícia Federal. Eu disse, pois você vai conseguir. Espero um dia não lhe encontrar, né? Mas espero um dia lhe ver, que ser muito feliz pela essa sua conquista. Mas para você chegar lá, você tem 2 coisas a se fazer. Uma, estudar, se dedicar e abdicar.
E a outra, no dia a dia, é você fazer o que realmente você quer. Você produzir, você fazer todo aquele processo. E aí, esse rapaz no dia chegou, rapaz, é o seguinte, eu não vou poder ficar, mas eu nunca vou esquecer o senhor. Por quê? Porque o senhor falou palavras a mim ontem que nem a minha própria família falou. E hoje, coincidentemente, um dia ele me seguiu no Instagram e eu vi que era ele, segui de volta. Pelo que eu vi, ele não conseguiu concluir a questão ainda, mas vi que ele se tornou um homem. Vi que ele trabalha, ele tem a família dele, e que eu acho que é justamente isso. Além do trabalho que nós temos que dar às pessoas, mas você tem que fazer inclusão das pessoas. Sim, perfeito. Você tem que maravilha ouvir isso de vocês, né? Entender que as pessoas têm que ser para o bem. Então, o que falta hoje em muitas empresas, além de você dar uma carga horária trabalhista, é você entender que aquela pessoa, no contexto social, deve participar de todo o processo. Eu, naturalmente, tem ali na minha sala, tem um quadro lá. Sabe de tudo o que eu quero, sabe onde eu quero chegar, onde estamos e o que precisamos. E aí eu quero faturar tanto daqui a 6 meses, tanto daqui a 1 ano e meio, tanto daqui a 3 anos. São as suas metas dentro da visão, né? Exato. E são compartilhadas, tem que ser compartilhada. Porque se eles não abraçam o que você quer, como é que você vai chegar? Você vai chegar só? Não então vai. A importância das pessoas, como tem uma nossa parceira, que é gestora de uma grande rede de supermercados, uma rede de vários supermercados, sim, né? Que é uma das mais importantes do Nordeste. Ela é gestora de gente, né? As pessoas, elas têm que estar engajadas, comprometidas, entender o que é que a empresa, o que é que a empresa quer, espera delas. Nós estamos vivendo uma fase, não sei se você tem acompanhado, acredito que sim, sobre a NR1, né, que foi prorrogada por mais um ano que vem ela começa com força total, mas nós já estamos nos preparando, que é o risco psicossocial. A NR1 já existe há muito tempo, mas foi atualizado, então se fala sobre o risco psicossocial dentro do ambiente de trabalho, né? E aí nós temos isso também muito claro lá, que as empresas precisam dizer para os seus colaboradores o que é que elas esperam deles, né? Sim. E o que é que eles precisam realmente executar. A comunicação tem que ser muito fluida. Então, as pessoas... E claro, você falou a respeito da importância dessas pessoas. Essas 60 e tantas pessoas que você tem um setor de RH que comanda essas pessoas, que coordena essa ação, ou isso tudo é feito por você? Não. Hoje aqui nós temos uma pessoa específica que toma de conta, tem um coordenador de lojas, tem uma pessoa aqui dentro do escritório, como também as pessoas de fora, também existe um escritório fora que toma de conta de todos eles e faz esse acompanhamento. Você tem tipo uma consultoria que faz isso? Não, porque a gente são divididos hoje em 2 processos. Fora, tem um escritório que toma de conta dessas operações de fora, que fica mais deslocada. Você diz de outros estados ou de outras cidades? De outros estados e cidades, porque hoje nós estamos no quê? Sobral, Mossoró, Rio Grande do Norte, Recife, lá em Guararapes, no Shopping Guararapes, e aqui em Belo Santo, uma cidade próxima, Iguatu, que nós abrimos próximo. Então, assim, fizemos essa situação e fazemos esse trabalho diferenciado. Porque aqui, como a gente está dentro de Juazeiro hoje, abrimos agora a 5ª loja na semana passada, na sexta-feira, na Praça Padre Cícero, e a gente toma de conta das pessoas tudo mais próximo, lá é forma diferente. Cada processo, cada empresa é um processo diferente. Sim. As pessoas que eu contrato para o Minicá é um perfil. As pessoas que eu contrato para Maripitanga tem que ser um perfil. As pessoas que eu contratava para a Femini, que era moda, era outro perfil. Você tem que entender isso. Entendi. O que a operação precisa, o que as pessoas precisam entender daquela operação e se encaixar. Não adianta nunca eu querer colocar, se fazer distinção de idade, lógico, mas eu pegar um quiosque de carros elétricos e eu colocar um senhor ou uma senhora de 46 anos, 48 anos para trabalhar, um exemplo, 40 anos, que realmente já é um pouco ali mais de locomoção, que tem que ser jogo rápido, tem que aquele negócio. Você tem que entender isto. Entendi. E eu gosto muito de equipe mista. Entendi. Por exemplo,
Equipe mista é quando você tem uma pessoa que é jovem, mas quer a oportunidade de aprender. E o querer é muito importante. Você tem uma pessoa experiente, mas tem que pegar uma pessoa sem vícios trabalhistas. E aí você faz essa mescla, é a melhor escola que você consegue fazer dentro de uma operação. Porque uma vai ajudar a outra, desde que ambas se conectem. Agora a gente está quase chegando ao final do nosso bate-papo, Francisco. O que é que você pode nos dizer, deixar para a gente aí uma experiência, algo que você tem trazido para a tua vida desde esses 12 anos? Abrindo aqui um pequeno parênteses na pergunta, você me falou da sua mãe, que lavava roupa, né? Sim. E que das primeiras pessoas que lhe deu a oportunidade era justamente um dos clientes da sua mãe, foi? Sim. Entendi certo, né? Forma, sim, exato. Aí fecha o parênteses, mas o que é que nós poderíamos, nós que estamos te ouvindo, que estou escutando a sua história a primeira vez hoje, que pode nos inspirar? Você tem 29, eu tenho 48. Eu tenho 48, mas acredite em mim. Sinceramente, eu aprendo muito com essas conversas, com esses bate-papos, com essas entrevistas que eu faço. O que é que você poderia me ajudar quem está ali nos assistindo, que eu espero que esse vídeo chegue em muitos lugares e para as pessoas que estão querendo muito encontrar esse lugar de fala seu aí, se inspirar, tá passando por dificuldade, entender que tudo isso vai passar, mas o que é que você pode deixar para a gente? Duas coisas eu acredito muito. Eu geralmente no meu dia a dia eu repito bastante. Uma, em todo local, em toda pessoa, você sempre vai deixar algo e vai levar algo. Certo. Então, quando você for deixar algo nas pessoas, deixe algo bom. E aquele que não lhe agregar, você não absorva. Perfeito. E tem uma coisa que eu gosto bastante de dizer. A oportunidade, tem uma coisa que eu chamo de cavalo branco. O cavalo branco é aquele onde, mesmo que você tenha a oportunidade, mas você não consiga abraçar, mas se você vê que é para você e é algo que vai lhe edificar como pessoa, e ao mesmo tempo você vai conseguir crescer profissionalmente, não deixe de abraçar, ele vai passar muito rápido. Se você não puder montar, você agarre nas crinas e sai se arrasta até você conseguir. Então, tudo que e o pouco que eu consegui até hoje e conquistei e estou trabalhando para conseguir, foi porque eu soube abraçar as oportunidades. E foi oportunidades que eu mesma criei. Como? Estando no momento certo, correndo atrás e sem parar. Então, diante de tudo isto, nunca deixe de acreditar no seu potencial. Nunca deixe de realmente saber onde você está, onde você quer chegar e o que você pode fazer para chegar lá. Interessante, muito bacana, muito inspirador a sua história. Jovem, né, apenas 29 anos, mas quando começa a dizer de onde veio, quando começou, você diz assim, meu Deus, tá quase se aposentando já. Já está quase se aposentando. Mas é isso. A minha expectativa, Francisco, ela foi superada com a nossa conversa. Fico feliz. E o que vai se desenhar para frente com esse vídeo é pessoas que empreendem, gestores de recursos humanos, pessoas que não estão em nenhuma dessas situações, mas que querem, que desejam construir uma história semelhante à sua, construir uma história como a do nosso amigo e sócio Anderson, lá de Maceió, construir histórias como a Bárbara, como o Gabriel, como tantos que nós já... Professor Ciro Mariano, a Ana, da Rede Uniforça. Rede Uniforça, já tantas pessoas interessantes, maravilhosas, grandes seres humanos e profissionais maravilhosos, empreendedores, que fazem a diferença nas suas regiões, nas suas cidades, fazem a diferença para o nosso Brasil. Então essas pessoas que estão assistindo, vocês que estão nos assistindo, querem participar com a gente, manda uma mensagem para a gente, tá? Fala com a gente,
a gente dá um jeitinho de te entrevistar, de contar a tua história, de te visitar. O SBX pelo Brasil está apenas começando. Nós temos muita coisa para mostrar. Nós queremos ser relevantes no cenário. Nós queremos criar esse ecossistema de empreendedores, de gestores, de recursos humanos, de pessoas que gostam de gente, que têm dificuldades em gerir pessoas e que nós estamos aqui para nos ajudar. Sim. Cada um contando a sua história, dando dicas, ensinando novos métodos, compartilhando experiências. Esse é o grande objetivo, né? E outras coisas vão vir dessa união, né? Essa sinergia entre todas essas cidades e as que estão por vir. Nós estamos daqui a pouco indo para Salvador, daqui a pouco nós vamos para Curitiba, daqui a pouco nós estaremos novamente em Porto Alegre, com o formato do SBX pelo Brasil. Daqui a pouco vamos para Mato Grosso, quem sabe já estaremos no Maranhão, te visitando, né, contando a sua história, te ajudando a fortalecer o teu ecossistema e você fortalecer o nosso ecossistema, que pessoas iguais a você se multipliquem pelo Brasil. Sim, é muito tá? importante. Com essa o Brasil história precisa maravilhosa. e merece. Merece, nós Eu merecemos. que fico muito feliz e, ao mesmo tempo, agradecido pela sua atenção e estou à disposição. Obrigado, Tá viu? bom, Muito obrigado. Deus te abençoe, cara. abraço, Tudo de bom. igualmente. Um abraço, pessoal. E até o próximo vídeo. E eu espero que você possa curtir esse vídeo, compartilhar a história do Francisco Alves, tá? Que você possa se inspirar, que você siga as nossas redes sociais, tanto no Instagram, TikTok e no YouTube, porque nós vamos contar mais histórias como a do Francisco Alves ainda. Muitas histórias como essas aí pelo Brasil. É o SBX pelo Brasil, Clube SBX pelo Brasil, dentro do nosso projeto RH em Foco. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu.